Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o corpo humano. Semana passada nós vimos o sistema muscular, né? Hoje nós vamos ver o sistema nervoso. Como o próprio nome indica, ele caracteriza o sistema nervoso e ele vai ser formado pelo tecido nervoso e tem a função de controlar os movimentos do corpo e do equilíbrio, controlar o processo de respiração, digestão, regulação da temperatura do corpo, transmitir e interpretar informações do ambiente e do corpo fornecidas por órgãos de sentido, produzir respostas de acordo com estímulos do ambiente, como dilatação e contração da pupila. Então, ele tem a função de coordenar todo o funcionamento do nosso corpo. Então, ele é composto de tecido nervoso. Como vocês estão lembrados, o tecido nervoso ele é formado de neurônios. E esses neurônios eles vão ser responsáveis pela transmissão de estímulos. E nesse tecido nervoso também tem as células da glia, que fornecem nutriente e oxigênio para os neurônios, além de isolar um do outro e formar a bainha de mielina. Então, olha aí o neurônio. O neurônio, ele tem essas seguintes partes. Esse filamento fininho aqui, que são os dendritos, uma dilatação no centro, que é o corpo celular, que é onde está o núcleo, um prolongamento maior, que é chamado de axônio, e esse prolongamento ele é envolvido por uma bainha, que é aqui representada em lilás, né? Essa bainha aqui, ó, esse envoltório aqui, que é chamado bainha de mielina. Então, o neurônio ele tem as seguintes partes: corpo celular, dendritos e axônio. Os impulsos nervosos eles vão se propagar de um neurônio para o outro através de ondas elétricas, que começam nos dendritos, percorrem o corpo celular e terminam no axônio. Mas não há contato físico de um neurônio para o outro. Entre um neurônio e outro há um espaço onde ocorrem as sinapses, que é a transmissão de impulso nervoso, que vai acontecer graças à presença de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Então, essas substâncias, elas vão estar presentes no dendrito de um neurônio, nas terminações nervosas de um neurônio, e esses receptores, neurotransmissores, eles vão ser liberados nessa porção aqui da sinapse. E no outro neurônio vai haver receptores que vão capturar esses neurotransmissores que vão ser eliminados aqui, de modo que haja a transmissão do impulso. O neurônio ele é classificado segundo a sua utilidade, né? Então, tem neurônio sensitivo ou aferentes, que são capazes de receber estímulos dos órgãos receptores e levar a informação até o cérebro. Neurônios motores ou eferentes, que vão levar a informação do sistema nervoso para outros órgãos efetores. E neurônios de associação, que vão interligar os neurônios sensitivos aos motores. Então, olha, os neurônios sensitivos são aqueles que vão levar a sensação do ambiente para o cérebro, para o sistema nervoso central. Os neurônios motores são aqueles que vão levar a resposta do sistema nervoso para o órgão que recebeu o estímulo. E os neurônios
de associação vão ligar um sensitivo a um motor. Então, olha, as células da glia, elas têm como função proteger, sustentar, nutrir e regular o funcionamento dos neurônios. Elas são de 4 tipos: astrócitos, que vão nutrir os neurônios, oligodendrócitos, que vão produzir a bainha de mielina, que tem função de isolante elétrico, a microglia, que tem a função de similar à dos glóbulos brancos, né, na corrente sanguínea. O glóbulo branco, ele vai defender o nosso organismo. A microglia vai defender a célula do sistema nervoso. E as células de Schwann, que envolve o axônio de alguns neurônios, formando a bainha de mielina. O ato voluntário e atos reflexos. Nosso organismo, ele funciona com uma parte voluntária, que depende da nossa vontade, mas que recebe estímulos do sistema nervoso, comando do estímulo do sistema nervoso. E uma parte reflexa, ato reflexo, que funciona independente da nossa vontade. Então, olha lá, o ato reflexo. Então, está aqui o exemplo do que acontece durante o ato reflexo. O ato reflexo é um ato involuntário do nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa sentada com as pernas cruzadas, aplica-se com um martelinho próprio, uma pancadinha no joelho dessa pessoa. Então, essa pancadinha, ela é recebida pelo nervo sensitivo e levada até a medula, onde a medula vai interpretar aquela mensagem que chegou e vai fazer com que haja uma resposta. E a gente vai mexer a perna de acordo com a pancadinha que a gente recebeu. Então, o ato de mexer a perna devido a essa pancadinha é um ato reflexo. Outro exemplo é quando você pega num objeto quente, numa panela quente, sem pensar, sem parar para pensar, você logo tira a mão quando sente que o objeto está quente. Então, esse retirar da sua mão é um ato reflexo. Nas atividades, complete as lacunas abaixo. O tecido que forma o sistema nervoso é o nervoso, que possui uma célula principal, o neurônio. Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão de impulso nervoso e possuem 3 partes principais, que são dendritos, corpo celular e axônio. Letra C. Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. Número 2. Além de célula dos neurônios, o tecido nervoso apresenta outras células fundamentais para o seu funcionamento. Como se denominam em conjunto estas células? São as células da glia. Número 3. Cite algumas funções do sistema nervoso. Coordenar os movimentos do corpo e do equilíbrio. Controlar o processo como a respiração, a digestão, a regulação de temperatura do corpo, entre outros. Transmitir e interpretar informações do ambiente e do corpo fornecidas pelos órgãos de sentido. Produzir respostas de acordo com os estímulos do ambiente, como dilatação e contração da pupila. Número 4. Reescreva corretamente as frases abaixo. Então, eu só coloquei aqui, pessoal, as que estão incorretas. Letra A.
Os neurotransmissores estão relacionados à transmissão de impulsos nervosos, sendo encontrados na extremidade do axônio e liberados nas sinapses. Letra B. O ato voluntário é comandado pelo sistema nervoso e é uma resposta controlada e consciente a um estímulo. Entre as células da glia, os oligodendrócitos têm a função de produzir a bainha de mielina, que possuem a função de isolante elétrico para os neurônios. Número 5. Escreva os nomes das estruturas de um neurônio na representação abaixo. Então, olha lá. As estruturas de um neurônio, vocês vão escrever aqui os dendritos, aqui o corpo celular, aqui o axônio, e aí vocês têm a mielina, que é essa camadinha aqui, e a terminal axonal, que é onde ocorrem as sinapses. Espero que com essa explicação, gente, vocês possam entender bem sobre o sistema nervoso e façam um bom trabalho.